muitas pessoas, ansiedade e depressão é apenas uma frescura, pois eu digo que não é. Perdi a minha mãe no dia 3 de dezembro de 2025. Foi o pior dia da minha vida. Daí então, depois de ver a minha mãe sendo sepultada, ficou um aperto, sabe, no meu peito e as lembranças. Se eu disser que eu tenho boas lembranças com a minha mãe, estaria mentindo. Não tive boas lembranças com a minha mãe. Mas é como se diz, boa ou ruim, foi ela que me deu a vida. E o dia da partida dela quebrou meu coração. Eu sabia que eu não tinha o amor de mãe para com filha comigo, mas existia um amor de filha para uma mãe. E isso me derrubou. Hoje sofro com ansiedade, sofro com depressão. Tem momentos que eu tô bem, tem momentos que eu desabo. A partir do dia 10 de dezembro eu comecei a sentir uma fraqueza no corpo, um emagrecimento rápido, perdi muito peso, perdi muito cabelo e vontade nenhuma de sair, nem de ver ninguém. Eu só queria ficar no meu cantinho quietinha. Vontade de comer, não tive, não tenho. No dia que eu enterrei a minha mãe, eu estava com 97 quilos. Hoje eu estou com 71 quilos. Emagreci demais, muito rápido. Tive uma crise de ansiedade que fui parar na UPA com a pressão 19/10, com o coração muito acelerado. Eu estava em tempo de ter uma parada cardíaca. Se eu não tivesse chegado tão rápido, se a minha filha não tivesse chegado comigo tão rápido na UPA, eu teria tido uma parada cardíaca. Então, a depressão e a ansiedade não é uma frescura. É uma doença invisível, da qual ela mata também. Aí diz assim, muitos dizem assim, mas você tem que superar. Vai dizer isso para o subconsciente da gente que está sofrendo. Não é fácil. Há uns 2 anos atrás eu perdi um primo devido a uma depressão. Não é fácil. Tem momentos que eu tô bem. Tem momentos que eu me sinto bem. Mas eu não aguento andar sozinha. Se eu ando sozinha, minha cabeça roda. Se eu ando sozinha, eu sinto fraqueza.
Eu tenho que estar com um dos meus filhos para onde eu for, porque eu fico com a cabeça bêbada, não consigo dormir, durmo à base de remédio. Não é fácil. Por mais que a minha mãe foi ruim para mim, mas eu não tinha maldade no coração com ela. Me afastei dela por muitos anos, mas para evitar de confusão, para evitar de humilhação. Às vezes é melhor a gente se afastar do que a gente tá tendo discussões, humilhações. Então, evitar é o melhor caminho. Mas só eu sabia o quanto me doía esse afastamento, o quanto foi doloroso esse afastamento para mim. Não é fácil fazer um vídeo só com a voz, porque eu não tenho coragem de mostrar a minha imagem hoje. Eu posso dizer que hoje eu estou degradada, magra demais, com a aparência totalmente degradada. Sofrimento não é fácil, sabe? Quando a ansiedade quer me atacar, ou quando ela já está atacada, eu simplesmente coloco louvores e daqueles louvores vai me aliviando, sabe? Aí eu entro em uma crise de choro e só pedindo a Deus que passe tudo isso, sabe? A lembrança de ver a minha mãe dentro de um caixão me dói demais. Dói demais, sabe? Não é fácil. Não é fácil. Muita gente por aí, sabe? Eu fico analisando e olhando o quanto maltrata a sua mãe. Eu nunca maltratei a minha mãe. Eu só me afastei para evitar. Que minha mãe era uma pessoa tóxica. Ela era. Ela era aquele tipo de pessoa que ela humilhava sem dó. Eu nunca tive o amor da minha mãe. Minha mãe, quando estava grávida de mim, ela dava murros na barriga para que eu não viesse a nascer. Eu sempre fui desprezada por ela. Mas eu era uma filha que tinha o amor pela mãe que eu tinha. Ela era ruim, era. Mas ela era muito batalhadora também. Tem um momento que eu me lembro, eu tinha uns 8 anos. Eu me lembro que ela me arrumou para ir para a escola e nesse dia a gente passava uma fase difícil. Nesse dia que eu fui para a escola, eu me lembro que ela dizia no momento que a gente não ia ter nada para a gente almoçar. E eu era uma criança, mas aquilo doeu dentro de mim, sabe? Ela foi, me levou para a escola e ao chegar da escola, isso me marcou demais até hoje.
Ao chegar da escola, eu vi que tinha o que a gente almoçar, me lembro bem. Tinha um feijão gordo branquinho, tinha um arroz feito e tinha um peixe assado. Então isso me marcou demais, sabe? Aconteceu muitas coisas boas que me marcaram demais no momento com a minha mãe. Mas também teve muitos momentos ruins que me marcaram também. Isso me dói demais. Minha mãe era um tipo de pessoa que ela tinha preferência de filhos. Ela tinha preferência pelo meu irmão. Sempre teve. Ela, a minha avó, por parte do meu pai, também tinha preferência de netos. A minha avó era louca, apaixonada pelo meu irmão. Para ela, assim, era o único neto que ela tinha. E existia eu e ele. Mas na visão dela só existia ele. Como a minha mãe também era assim. Meu pai sempre dizia que essa preferência dela um dia ia se reverter. Meu irmão aprontou muito com a minha mãe. Em casa ele aprontava, só sobrava para mim. Ela sempre estava me rodeando, me batendo, sabe? Mas assim, mesmo ela fazendo tudo isso comigo, eu sou o que eu sou graças a ela. E que ela foi uma mãe atenciosa comigo, não foi. Quando eu tive o meu filho, ela se apaixonou pelo meu filho. Mas quando eu tive a minha filha, ela pouco se importou, ela não gostava da minha filha. Ela também não gostava da filha do meu irmão. E isso gerou, sabe, um desconforto, tanto com a minha filha, tanto com a minha sobrinha. Minha mãe tinha um gênio muito forte, ela era muito difícil de lidar com ela. Qualquer coisa que a gente fosse falar, tanto eu como meu irmão, outras pessoas fossem falar com ela algo que seria para o bem dela, ela não via como uma coisa boa. Ela achava que a gente falava não era para o bem dela. Era como se a gente tivesse agorando, como ela sempre dizia. O meu pai, ele era uma pessoa muito paciente, porque a minha mãe vivia em guerra com ele. Mas ele tinha muita paciência. A minha mãe, ela sempre foi estourada. Tem um pouco de mim assim que puxei a ela. Eu não tenho muita paciência. Ela também não tinha. Já o meu irmão é a calmaria em pessoa. Ele teve muita paciência de lidar com ela. Ele teve muita paciência de lidar com ela. Ele conviveu com ela. Os anos que eu passei afastada dela, foi ele quem cuidou dela. Foi ele quem cuidou dela no hospital.
Mas na vida, mesmo quando as pessoas não gostam da gente, a gente não tem que ficar triste não. A gente tem que erguer a cabeça e seguir em frente. Mas para mim era difícil, porque apesar de tudo, apesar dela ser essa pessoa desse jeito, difícil, mas era minha mãe. Mesmo que ela tenha feito o que fez, sabe, comigo, que ela não... A minha infância todinha não foi uma boa infância. Eu não tive uma boa infância. Mas eu não vou dizer que não é porque, né, Deus a levou que eu vou dizer que foi ruim. Foi ruim, foi ruim. Mas eu sou o que eu sou hoje por eu ter passado por tudo isso. Por isso que eu sou quem eu sou hoje, essa pessoa digna, honesta, sincera, verdadeira. Eu devo isso a ela. Apesar de não gostar de mim, o pouco que ela fazia por mim, para mim era válido, porque eu olhava nos olhos dela, eu não via amor de mãe por mim como filha, mas eu tinha amor de filha por mãe, por ela como mãe. Às vezes, sabe, a gente precisa repensar a vida da gente. Às vezes a gente enfrenta tantas batalhas e muitas vezes não percebe o quanto a gente está sendo humilhado, né? Muitas vezes ignorado, muitas vezes fazendo de conta que nada, sabe, de ruim está acontecendo. Mas uma hora a gente acorda. Eu acordei e vi que o que ela fazia comigo era pura maldade. Mas eu entregava a Deus. Teve um momento difícil que eu passei. Não só eu, como a minha família passou, e eu precisei da ajuda da minha mãe. E ela simplesmente negou. Aquilo doeu dentro de mim, sabe? Foi aí o motivo do qual eu me afastei dela. Eu me afastei da minha mãe por 18 anos. Para evitar de ser humilhada, para evitar de ser ignorada, para evitar de levar na cara, porque ela era o tipo de pessoa que ela humilhava olhando dentro dos olhos da gente. E eu já tinha passado por tantas humilhações que eu não aguentava mais. A humilhação maior que eu via ela fazendo era que ela fazia tudo pelo meu filho. Mas pela minha filha ela nunca fez nada. Sabe? Ela, na cara dura assim, ela fazia de tudo pelo meu filho e a minha filha presente. E ela nem sequer olhava para a cara da minha filha.
Eu, como mãe, isso doía. Doía demais. Foram coisas que, no decorrer da vida, a gente aprende que, mesmo que seja a nossa mãe ou qualquer outra pessoa da nossa família, muitas das vezes a gente precisa se afastar para a gente não sofrer, para a gente não ser ignorado, para a gente não tá batendo de frente com a pessoa que tem uma opinião própria de pensar. Muitas vezes errada, mas tem. Mas aí a vida se encarrega de tudo, sabe? Eu sempre digo o seguinte, que tudo que você faz de bom aqui na terra, Deus te dá recompensa. Mas tudo que você fizer de ruim, você vai ter que prestar conta. Às vezes a gente olha assim para uma pessoa e diz: por que que aquela pessoa está sofrendo? Mas se a gente parar para pensar, a gente vai saber que aquela pessoa está sofrendo porque algo de ruim ela fez. Então ela está passando pelo karma dela. Porque se você faz coisas boas, você tem um karma bom a cumprir. Se você fez coisas ruins, você tem um karma pesado a prestar conta a Deus. E ninguém sai dessa vida devendo nada. Se você planta boas sementes, uma boa colheita você vai fazer. Mas se você planta sementes sem estar boas, você não vai fazer colheita nenhuma. E colhe. Se você planta a maldade, você colhe a maldade. Se você planta o amor, a sinceridade, a verdade, você vai colher tudo isso de volta. Então, tem que pensar, sabe? Tem que analisar. Ninguém é perfeito, somos pecadores, mas temos que ter consciência que tudo que a gente faz, seja de bom ou de ruim aqui, a gente vai ter que prestar conta antes da gente partir. É uma reflexão, sabe, da minha vida que eu faço e vejo que eu era para hoje, sabe, ter feito muita besteira na minha vida. Mas eu sou uma pessoa que eu penso muito antes de fazer qualquer coisa, para que depois eu não venha me arrepender. É isso. A vida da gente é simplesmente isso, é uma roda gigante, né? Tem momentos que a gente tá lá em cima e tem momentos que a gente tá lá embaixo. Mas nunca esquecendo do principal, das nossas raízes, da educação que recebemos, né? Mas o que eu posso dizer hoje é que quem tiver
a sua mãe, seja ela boa ou ruim, reflita bem, sabe? Antes de muitas vezes querer discutir, querer falar, sabe, coisas que não deve no momento da raiva, para depois não se arrepender. Porque a gente só sabe o peso que a palavra mãe tem quando a gente vê ela descendo a sepultura. É a pior dor que alguém possa sentir. E jamais você vai esquecer. Você vai levar aquilo ali pro resto da sua vida. Então, seja sua mãe boa ou ruim, ame ela a si mesmo com os defeitos delas, sabe? A gente não pode dizer a todo momento que a nossa mãe foi ruim a todo tempo, não. Teve um certo momento que com certeza ela deve ter amado, sabe? Porque ninguém é tão duro assim, tão rígido assim a todo tempo, não. Eu tive uma boa criação, apesar de ter sofrido muito, de não ter tido uma infância praticamente, mas hoje eu sou uma pessoa digna, honesta e sincera e verdadeira devido a essa infância de sofrimento que eu tive. E é assim. E é simplesmente assim. Que a gente, depois que a gente cresce, aí muitas vezes a gente não lembra do que a gente viveu. Tem muitas pessoas que fazem de tudo para esquecer, para não sofrer. Mas a alegria existe, o sofrimento também, que é para equilibrar a nossa vida. O sofrimento existe, que é para lembrar que existe a alegria. Nem todo momento a gente vai estar alegre, nem todo momento a gente vai estar em sofrimento. O sofrimento vai passar, a alegria vai chegar. Quando a alegria chega, o sofrimento acaba. E assim é a vida.